Saudações, meus queridos alunos dos nonos anos, e para este nosso momento de estudos de hoje, nós iremos fazer uma revisão de conteúdos para ajudá-los na AV1 da segunda etapa de vocês. E nesta avaliação, nós iremos trabalhar muito com a interpretação de textos e com as linking words. O que seriam essas linking words? Linking words são os conectivos, são as palavras que servem para juntar as frases. E aí, de acordo com a intenção de quem está escrevendo, nós usaremos linking words que dão ideia de adição, linking words que dão ideia de oposição de ideias, linking words que dão ideia de alternância. Então, nós faremos, neste nosso momento de estudos, a correção do challenge yourself, porque em uma turma eu corrigi, na outra não deu tempo de corrigir totalmente, e faremos também a correção explicada do livro de atividades de vocês, o livro de atividade referente à unidade 3, The Power of Communication. So, let's go! I hope you enjoy! Começando então a nossa revisão de conteúdos, vamos fazer agora a correção do Challenge Yourself, que eu já havia pedido para que vocês fizessem anteriormente em casa. Então, eu gostaria que neste momento vocês pegassem o livro de vocês, livro didático, página 17. Aqui no Challenge Yourself, é lógico que eu já estou colocando aqui todas as atividades já corrigidas, mas vamos pensar no propósito de cada uma dessas atividades e no que pode ser exigido de vocês na avaliação. Então, esta primeira questão está pedindo o seguinte: match the acronyms with the corresponding meanings. Então, marque os acrônimos com o significado correspondente. Então, como eu já havia explicado para vocês em videoaula ao vivo pelo Google Meet, os americanos, eles costumam usar contrações de palavras, letras que às vezes lembrem determinado som, para simplificar na parte da escrita. Igual a gente escreve BJ para beijos, TB para também, eles também têm este costume, este hábito. Então, aqui na questão de número 1, era para a gente pegar a expressão inteira e colocar ela com os acrônimos. Então, letra A ficou for the win, FTW, great, GR8, great, I don't know, IDK, in my opinion, IMO, ok, thanks, see you, see ya. Então, ficou desta forma. Essa atividade é bastante fácil e essa aqui a gente deve usar mais a parte da decoreba para memorizar como é que eles estruturam essas contrações da língua. Número 2. Cross out the extra linking word in each sentence. Então, era para retirar a linking word que está sobrando em cada uma das sentenças. Na primeira frase, vocês iriam retirar a palavra because. Então, ficaria I like interviews, so I always watch them on TV. Eu gosto de entrevistas, então eu sempre as assisto na TV. Vou deixar a linking word so, então, e vou tirar o because, que não faz sentido na nossa frase. Para compreender se essas expressões tiradas fazem sentido ou não, tentem traduzir a frase inteira e encaixar todas essas linking words. Letra B. My family likes soap operas, films and sitcoms. Minha família gosta de novelas, filmes e comédias. Esse but não serve porque está dando ideia de oposição, mas gosto disso, mas não gosto daquilo. E na verdade aqui, o que esta frase nos passa é uma ideia de adição. Eu gosto de várias coisas, de novela, de filmes e de comédias. Letra C, esse therefore deve ser tirado, já está riscado aí. Observe, I read online magazines, but I never read online newspapers. Eu leio revistas online, mas eu nunca leio os jornais online. Então, eu tenho uma oposição. Sempre leio revistas online, nunca leio jornais online. Então, eu preciso de uma linking word que dê ideia de oposição de ideias. Então, but, mas, faço uma coisa, mas não faço outra. Letra D. If an ad pops up on a website, I close it immediately. Se, então eu tenho a conjunção, a linking word se. Se
uma propaganda surgir no website, eu fecho imediatamente. Então, eu estou dando, é uma frase que está vindo para trazer uma ideia de condição. Por isso, ela usa uma linking word condicional. If significa se. Nós não temos oposição de ideia nessa frase. Então, o but não serve, deve ser cortado. Letra E. I like interesting ads. However, I dislike the pressure to buy something. However, é uma linking word que dá a ideia de contraste. O que é contraste? Ou é preto ou é branco. Ou é isto ou é aquilo. Ou eu gosto ou eu não gosto. Então, observe, a expressão however é do mesmo grupo de linking words do but, mas. Faço isso, mas não faço aquilo. Então, olha só, o if não serve porque esta frase, ela não está expressando condição, ela está expressando uma oposição. Olha só, I like interesting ads. Eu gosto de propagandas interessantes. Entretanto, eu desgosto da pressão que existe em ter que comprar alguma coisa. Então, estamos com a nossa segunda atividade corrigida. Vamos para a atividade de número 3. Complete the sentences with the linking words from the box. Complete as sentenças com as linking words que estão aí na caixinha. Então, nessa caixinha a gente tem a linking word as well as, que significa assim como. As well as é uma linking word que dá a ideia de adição. Junto com a as well as, nós temos and, as well as, also, besides. Essa atividade foi feita e corrigida lá na página 12. Marquem aqueles quadrinhos que estão na atividade 3 também da página 12 para estudarem, porque eles são muito importantes. Because é uma conjunção que está na família que existe para expressar causa e efeito. Significa porque. Está no mesmo conjunto de palavras. Because, therefore, desta forma, so, então, consequently, consequentemente. Certainly é uma linking word que está na família que serve para dar ideia de ênfase, para enfatizar algum assunto. Então, a gente tem nessa família também indeed, certainly, que está aí, in fact, de fato. However, entretanto, é uma linking word que está na família das conjunções contrastivas, aquelas que dão ideia de coisas contrárias, de opostos. Então, a gente tem but, que significa mas, while, que significa enquanto, mas não o enquanto de tempo, e sim o enquanto nesse sentido. While I am working, my sister is sleeping. Enquanto eu estou trabalhando, minha irmã está dormindo. Então, eu tenho uma pessoa trabalhando muito e a outra descansando. Então, estou dando ideia de contraste, de oposição de atividades. Instead of, que significa ao invés de, e however, que significa entretanto. Então, dica da teacher. Aqueles quadradinhos lá da página 12 devem ser memorizados. Traduzam cada uma dessas palavrinhas e tentem criar frases e aplicar essas palavras em frases para que vocês se saiam bem na avaliação de vocês. Vamos à correção, então, da nossa terceira atividade. Ficou da seguinte forma. Eu vou só fazendo a leitura aqui e a tradução das frases, porque a correção já está na tela para vocês. Vamos lá. Young people certainly prefer checking news online than reading newspapers. As pessoas jovens com certeza preferem checar as notícias online do que ler os jornais. Então, eu estou dando uma ênfase de que as pessoas jovens gostam mais do que está online do que do jornal de papel mesmo. Letra B. Gossip is found in tabloids as well as in magazines and blogs. Fofocas são encontradas em tabloides, assim como em revistas e em blogs. Então, está dando ideia de edição. Além dos tabloides, as fofocas são encontradas também nas revistas e são encontradas também nos blogs. Letra C. Paparazzi may get thousands of dollars for a photo. However, it has to be the photo. Os paparazzi ganham centenas de dólares por uma foto. Entretanto, essa foto tem que ser a foto, a fotografia. Não pode ser uma fotografia qualquer. Letra D.
Many celebrities don't live in Hollywood anymore because they want to avoid paparazzi. Muitas celebridades não vivem em Hollywood mais porque elas querem evitar os paparazzi. Então aqui eu tô dando uma ideia de causa e efeito. Viver em Hollywood, estar cheio de paparazzi. Elas não vivem lá porque querem ficar livres dos paparazzi. 4. Read the following advertisement and base it on the advertisement sign T, true, verdadeiro, or F, false, falso, para as seguintes sentenças. Então, aqui, nesta propaganda, nós temos o seguinte. Spare parts for humans are not as original as those for cars. Don't drink and drive. Então, partes de reposição para humanos não são tão originais quanto aquelas para carros. Porque um carro você pode comprar uma peça original da Ford, da Volkswagen, da Chevrolet e trocar uma parte velha por uma parte nova original sem prejuízo nenhum. Mas se você sofrer um acidente, perder uma perna, um braço, você pode até colocar uma perna mecânica, um braço mecânico, mas ela nunca vai ser igual ao seu braço ou à sua perna original. Então, não beba e dirija. Então, em relação a esta propaganda, vocês deveriam assinalar verdadeiro ou falso. A resposta correta é a letra B. Eu vou fazer só a leitura e tradução das frases que nós temos aí. Olha só. The ad intends to raise awareness of the severe consequences of making use of alcohol and drinking. Essa propaganda pretende aumentar a consciência das severas consequências de fazer uso de álcool e dirigir. Então, essa é verdadeira. Segundo parênteses. It is possible to infer that both body parts and car parts are easily replaced by items. É possível inferir que ambas as partes do corpo humano e as partes do carro podem ser facilmente substituídas por outros itens de série, por outros equipamentos. Não, porque aqui está falando exatamente o contrário. Enquanto você pode substituir uma parte do carro, uma parte do seu corpo é insubstituível. Então, esta é falsa. Terceiro parênteses. Despite advantages in technology, próteses will never compare to real body parts. A despeito dos avanços da tecnologia, as próteses nunca poderão ser comparadas às partes reais do corpo humano. Esta é verdadeira. Exatamente o que o anúncio está falando. Você pode substituir uma peça de carro sem prejuízo, mas uma peça do seu corpo é insubstituível. Penúltimo parênteses. We may conclude that próteses have developed so much that they look just like real body parts. Esta é falsa. Nós podemos concluir que as próteses se desenvolveram tanto que elas parecem tão reais quanto as partes do corpo humano. De acordo com a figura ali, a gente tem uma prótese e essa prótese não é similar a uma parte do corpo humano. Apesar de no mundo existirem próteses que imitam o corpo humano, né, na aparência, a que nós temos aí nessa propaganda não é igual. Então, para a gente chegar à conclusão de que essa alternativa é falsa, vocês precisam recorrer aos recursos não verbais desta propaganda. Último parênteses. The ad implies that in car crashes, the most frequently injured body parts are the feet and the legs. Essa propaganda deixa implícito que em acidentes de carro, as partes frequentemente mais feridas do corpo são os pés e as pernas. Não, ele apenas usou uma imagem de pé mecânico e perna mecânica para ilustrar, mas no que nós temos aí na linguagem verbal da nossa propaganda, qualquer parte do corpo humano é insubstituível. Então, estamos com o nosso Challenge Yourself corrigido. Vamos agora para as nossas atividades do caderno de atividades. Aí, neste momento, meus queridos, gostaria que vocês abrissem o caderno de atividades de vocês lá na página 2. A página 2, ela não nos traz exercícios. Ela tem uma explicação importante a respeito das linking words. Então vamos analisar com um pouquinho de cuidado o que essa página nos traz.
The power of communication, o poder da comunicação. Linking words, conectivos. We can use linking words to connect ideas and sentences, both in written and spoken texts. Nós podemos usar os conectivos para conectar ideias e sentenças, ambos, na linguagem escrita ou na linguagem falada. Take a look at some examples in bold in the following text. Dê uma olhada nos exemplos que estão em negrito no seguinte texto, que é este texto que nós temos aqui. Do you know what each one indicates? Você sabe o que cada linking word indica nesse texto? Se ela dá uma ideia de adição, se ela dá uma ideia de condição, se ela dá uma ideia de contraste, ou seja, oposição de ideias. Então, nós vamos ler o texto, pegar o significado geral do texto e analisar o uso das linking words aí neste texto. Vamos lá. Free media contributes to good governance, empowerment and eradicating poverty. A mídia gratuita contribui para uma boa administração, empoderamento e erradicação da pobreza. Journalism is the act of bringing information and opinion into the public arena. O jornalismo é o ato de trazer informação da ideia de adição e opinião para a arena pública. It provides a platform for discussion across a range of issues pertaining to developments such as environment, science, gender, health, peace, poverty and participation. Então, ele promove uma plataforma de discussão em torno da gama, da variedade de assuntos relacionados ao desenvolvimento, tais quais, such as, tais quais. Então, aqui nós temos uma linking word que dá a ideia de exemplificação. Tais quais, ambiente, meio ambiente, ciências, gênero, health, juventude, paz, pobreza e da ideia de adição e participação. Freedom of information laws are increasing around the world, but need improved implementation if they are to contribute to development. As leis de liberdade de informação estão aumentando no mundo inteiro, mas, dá uma ideia de oposição, mas elas precisam de implementações de melhorias, se elas vão de fato contribuir para o desenvolvimento. Penúltimo parágrafo, estamos aqui. Regulatory reform of media and defamation laws is a necessary step in the direction of good governance and development. Restrictive laws artificially protect officials from being scrutinized by media or the public. Uma reforma regulamentativa da mídia e as leis de difamação são um passo muito necessário em direção a uma boa governança e ao desenvolvimento em relação a leis restritivas artificialmente que servem para proteger e analisar, o que a mídia ou o público está tendo acesso ou está promovendo. Última frase. Free, pluralistic and independent news media also contributes to empowerment. Livre, pluralista e independente, as notícias da mídia também contribuem para o empoderamento. Então, nós percebemos que aí nós temos um texto recheado de linking words. E aí, logo aqui embaixo, nós temos as linking words. Aqui a gente tem a ideia que elas expressam e quais são essas linking words. Marquem isso aqui, que isso aqui é super importante para nós. Olha só, check out some connectives and their use. Cheque, analise alguns conectivos e o uso deles. Addition, aqueles conectivos que dão a ideia de adição. And, que significa e. Moreover, além do mais. Also, também. Só que esse also é o também que vai aparecer no meio da frase. Por exemplo, she likes chocolate, but she also likes meringue. Ela gosta de chocolate, mas ela também gosta de merengue.
As well as também significa também, mas é mais no sentido assim de exemplificação. As well as my sister, I am short. Assim como a minha irmã, eu sou baixinha. Besides, além do mais, além disto. Contrast, as linking words que dão ideia de contraste, de oposição de ideias. Nós temos but, que significa mas, while, enquanto, com situações opostas, né, contrastivas. However, entretanto, although, apesar de, instead of, ao invés de, on the other hand, por outro lado. Cause, effect, são as linking words que dão ideia de causa e efeito. Nós temos because, porque, therefore, desta maneira, so, então, consequently, consequentemente. Condition, aquelas linking words que dão ideia de condição. If, que significa se. In case, caso isto aconteça, faremos tal coisa. Então, nós temos uma condição. Unless, a menos que. Unless you tell the truth, you are not allowed to go out. A menos que você diga a verdade, você não é permitido sair. Então, para sair, você tem uma condição. A menos que você cumpra a minha condição, você não sai. Alternative, que são as linking words que dão ideia de alternância. Or you drink water, or you drink soda. Ou você toma água, ou você toma refrigerante. Emphasis, voltando aí nas alternatives. Whether, either, dão ideia de alternâncias. Então, esse whether, you decide whether to go to the movies or to stay home. Você decide se vai ao cinema ou se fica em casa. E o either também dá essa ideia de alternância. Emphasis são aquelas conjunções que dão ideia de ênfase. Indeed, de fato. Certainly, certamente. In fact, que também significa de fato. Summarizing, a palavra summarize lembra de sumário. O que é um sumário? É o resumo com os títulos de tudo que a gente vai ver no livro. Então, são aquelas linking words que resumem alguma ideia. To sum up, para resumir. In summary, em suma. On the whole, num todo. In short, brevemente. Conclusion, são aquelas linking words que dão ideia de conclusão, para finalizar alguma coisa. Por exemplo, so, in conclusion, em conclusão, finally, finalmente. Então, so, I'm going home. Então, eu estou indo para casa, estou encerrando a minha noite. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o so aparece aí como conclusão e o so aparece aí como causa e efeito. Então, é preciso compreender o sentido da frase para entender, porque nós temos uma única palavra, temos dois usos. Causa e efeito, eu tenho que ter, como o próprio nome diz, uma causa e um efeito. She was with a headache, so she took a medicine. Ela estava com dor de cabeça, então ela tomou um remédio. Que ideia que eu estou passando nessa frase que eu estou falando para vocês? Causa e efeito. Tomou remédio porque estava com dor de cabeça. Se eu falo assim, so I am finishing this class now. Então, eu estou terminando essa aula agora. Então, eu vou usar alguma palavra para indicar que eu estou indo embora, que eu estou terminando, eu estou fechando o livro, eu estou concluindo algum serviço. Então, nesse sentido, o so vai indicar a conclusão de uma ação. Então, vocês devem observar se o so está indicando causa e efeito ou se o so está indicando a conclusão de uma ação para classificar essa linking word dentro do contexto. Aí na sequência nós temos essa primeira atividade, ela é mais voltada para questões de vocabulário com relação ao assunto de comunicação e jornais. Então olha só, match the words and their definitions, assinale as palavras às suas definições. O que seriam essas headlines? Headlines seria manchete, crosswords, palavras cruzadas, front page, primeira página, classifieds, os classificados, onde aparece venda de casa, de carro. Sections, são as seções. Article é o artigo em si. Então aí, era para vocês encaixarem essas palavras na definição delas. Primeiro parênteses, the first page of a newspaper, a primeira página de um jornal. Como é que a gente chama a primeira página de um jornal? Front page, primeira página.
A própria palavra aí traduzida, front page, significa primeira página. Segundo parênteses, the heading over a story in a newspaper or magazine. O cabeçalho que tem em cima de uma história, de um jornal, de uma revista, aquilo que aparece com letras maiores. Quando aparece com aquelas letras maiores, como é que a gente chama aquilo? Manchete, headlines. Terceiro parênteses, a puzzle composed by squares in which words are written to answer the clues. Então, é um quebra-cabeças composto com quadradinhos nos quais você vai escrever as palavras, tem pista para vocês encontrarem as palavras. Aqueles quadradinhos a gente chama de palavras cruzadas, crosswords, palavras cruzadas. Quarto parênteses, the parts that form a newspaper, magazine or news portal. As partes que formam um jornal, uma revista ou um portal de notícias. Isso, as partes do jornal. A gente tem as seções do jornal. Seção de esporte, seção de entretenimento, seção de economia, seção de classificados, seção de notícias, seção de eventos, né? Contando as festas que acontecem na semana. Então, aqui vai ser sessions. A piece of writing about a particular subject. Uma parte escrita sobre um assunto em particular. Então, eu vou escrever só sobre esse assunto em particular. Vou escrever, por exemplo, sobre a qualidade da água aqui da cidade de Lavras. Então, vai ser um artigo sobre a água em Lavras. Vou escrever sobre o coronavírus. Então, vai ser um artigo sobre o Covid. Então, artigo, article, letra F. Último parênteses, a section of small advertisements, uma seção com propagandas curtas, pequenas propagandas. Isso aí seriam então os classificados. Quando eu quero vender uma casa, vender um carro, quando eu estou oferecendo um serviço, geralmente as pessoas fazem isso nos classificados. Então a número 1, a sequência correta ficou C-A-B-E-F-D. Número 2. Look at the following article and label each item using words from the box. Observe o seguinte artigo e rotule cada item usando as palavras que estão na caixinha. Então, a gente tem aí body, que é o corpo da mensagem. Byline. O que seria essa byline? Byline seria assim, quem escreveu esse artigo? Quem é o autor desse artigo? É citação de alguém? Depois nós temos fact, fato. Encontre o fato. Onde é que está trazendo o fato do artigo? Depois nós temos headline. Headline é a manchete. Aquilo que vem escrito com letras garrafais. Depois nós temos o lead. Lead é tipo um guia, sabe? É aquele parágrafo que resume aquilo que vai ser tratado no artigo. E depois nós temos a quotation. Quotation é uma citação. Enquanto uma citação, eu vou contar alguma coisa de acordo com alguém, de acordo com as pesquisas, de acordo com o estudo, alguma citação feita por alguém. Então, aqui ficou, nesse primeiro aqui, ó, ficou nessa sequência aqui, dessa parte, headlines, lead, fact, quotations. E do lado de cá, byline e body. Depois, com o tempo, por favor, traduzam este artigo, esse texto aqui, para compreenderem o porquê que a gente rotulou desta forma, ok? Eu não vou ficar traduzindo tudo aqui não, porque senão eu vou gastar muito tempo e o carregamento do vídeo no YouTube vai ficar muito longo, eu não vou conseguir carregar e entregar esse vídeo para vocês hoje. Próxima página, vamos direto aí para as atividades. Aqui, a gente tinha que completar essas sentenças com as palavras que estão na caixinha, para escrever cada um dos elementos de um artigo jornalístico. Então, nós temos ali author, autor, briefly, que significa brevemente. Tudo que termina com ly é um advérbio de modo. Ly é a terminação em mente. Detailed, detalhado. Information, informação. Main, principal. Paragraphs, parágrafos. Support, dar suporte, oferecer uma ajuda. Retell, recontar. E title, título.
Então, as frases ficaram da seguinte forma. The lead presents the article's main information very briefly. O guia, o resumo, apresentou as informações principais do artigo de forma muito resumida, muito breve. B. Quotations are statements that retell what someone said. They are used to support the article ideas and usually come from witnesses or experts. As citações são sentenças que recontam o que alguma outra pessoa disse. Elas são usadas para suportar, para dar fundamentação às ideias do artigo. Normalmente elas são tiradas de alguém que presenciou alguma coisa ou de algum perito que falou sobre determinado assunto. C. Facts are simple, true pieces of information about what happened. Os fatos são simples, partes verdadeiras de informações que contam o que aconteceu. D. The byline names the author of the text. Então, esse byline, a citação, ela vem com o nome do autor do texto. E. The body of an article is a detailed description of the news, organized into paragraphs. O corpo do artigo é uma descrição detalhada das notícias organizadas em parágrafos. E, finalmente, letra F. The headline sums up the story and acts like the title of the article. A manchete, ela resume a história e os atos como se ela fosse o título do artigo. Então, estamos aí com a nossa atividade 3 também corrigida. Atividade 4. Use the acronyms of the box to turn the following sentences into internet language. Então, utilize os acrônimos que estão aí nessa caixinha para transformar essas frases numa linguagem que seja mais usada na internet. São aquelas contrações. Então, olha só. For the win, FTW. See you, CYA. In my opinion, IMO. I don't know, IDK. To be honest, TBH. Oh, thanks, K, thanks. Gotta go, G2G. Laughing out loud, LOL. Shaking my head, SMH. Então, são os acrônimos, ou seja, o resuminho dessas expressões que estão aí, que as pessoas normalmente usam na linguagem da internet. Atividade 5 era para enumerar as sentenças e colocar essa conversa, numa ordem correta. Então, aí já está a enumeração correta para vocês. Então, ficou 1, 5, 2, 6, 4, 7, 3. E agora eu vou fazer a leitura na sequência para vocês compreenderem o que está sendo falado. Acompanhem aí, por favor. Vamos então à tradução dessas frases. Número 1. What are you doing? O que você está fazendo? Então, esse RU seria a abreviação da palavra are. Número 2. Math homework, have you finished SAP? Então, dever de matemática, eu tenho que terminar o mais breve possível. Então, esse ASAP seria as soon as possible, o mais breve possível. Número 3. Let me know if you need help. I'm great with math. Então, esse LMK, let me know. Deixe-me saber se você, essa letra U seria o resuminho de you, você, se você precisa de ajuda. Eu sou ótimo com matemática. 4. Thanks. To be honest, it's not hard. I'm just so lazy. Obrigada. TBH seria to be honest. Para ser honesto, não é difícil. É que eu sou muito preguiçoso. Número 5. LOL. Rindo alto. Laughing out loud. Rindo muito alto. In my opinion. IMO. In my opinion. We have too much homework. Na minha opinião, nós temos muitos deveres. 6. Hand up agree. Gotta go now. Concordo 100%. Preciso ir agora. 7. K, see you. Esse K seria a abreviação de ok, tudo bem. See you, vejo você depois, vejo você em outra ocasião.
E aí, na questão de número 6, estava pedindo o seguinte: escreva o significado dos acrônimos que aparecem na atividade 5, mas que não estão na atividade 4. Faça uma pesquisa se for necessário. Então, aí nós temos RU, que significa Are You? ASAP, As Soon As Possible. Espero que esteja dando para vocês visualizarem aí. HUNDO, tracinho P, 100%, 100%. LMK, Let Me Know. GR8, Great. Então, estamos com a nossa atividade 6 corrigida também. Atividade 7, nós temos o seguinte: leia o seguinte artigo e marque cada uma das manchetes aos parágrafos correspondentes. Então, isso aqui também vocês deveriam ter corrigido não, deveriam ter traduzido em casa para encaixar as manchetes. Então, nós temos hard-hitting headlines, mobile text content, keep it short and simple, paragraphs in mobile first content, the importance of visual content. Então, ficou the importance of visual content primeiro, a importância dos assuntos visuais. Mobile text connect, keep it short and simple, segundo. Hard-hitting headlines, terceiro. Paragraphs in mobile first content, por quarto, né? Era só para vocês encaixarem aí os títulos aos trechinhos. Esta próxima atividade aqui, vejamos o que ela nos traz. Leia o artigo e assinale verdadeiro ou falso. Então, aqui também está exigindo um trabalho de vocês, que seria o trabalho de leitura e tradução do texto, assinalar qual que é verdadeira, qual que é falso, e as que forem falsas, vocês deveriam corrigir. Então, da número 8, todas são verdadeiras, exceto A e C. A letra A é falsa porque está falando o seguinte: use lots of images to get your message across. Usa muitas imagens para fazer com que sua mensagem chegue, né? Atravesse algum ambiente. Então, aqui, use fewer images. Então, ao invés de lots of images, seria fewer, poucas imagens. A 6 está errada porque está falando que quando as sentenças no parágrafo são maiores, o leitor foca mais no texto. E, na verdade, o texto traz uma opinião contrária. Quando as sentenças no parágrafo são maiores, o leitor perde a concentração por excesso de informações. A número 9 está pedindo para voltar ao artigo e responder as seguintes perguntas. Why is visual content so important? Por que os assuntos visuais, as imagens, são tão importantes? De acordo com o artigo, because the human eye is drawn to images. Porque o olho humano é atraído para as imagens, pelas imagens. B. Why does the text have to be short and simple on mobiles? Por que os textos têm que ser curtos e simples para os telefones móveis? This is mostly due to screen size. Isso acontece por causa do formato da tela. Concise sentences are easier to read without scrolling. Frases concisas, pequenas, são mais fáceis de ler nos telefones móveis. Pergunta de letra C. What is the risk of writing long paragraphs? Qual é o risco em se escrever parágrafos muito longos? Losing the reader's attention. Perder a atenção do leitor. Going through a long paragraph leads to a loss of concentration on a mobile device. Então, aqui está falando de textos que são produzidos especialmente para os equipamentos móveis, ou seja, para os celulares. Se você cria um texto muito grande, seu leitor vai perder a atenção e, consequentemente, não vai continuar a leitura. A número 10 também é muito fácil. Era só para pegar essas palavras que estão unscrambled, ou seja, desorganizadas, e organizá-las em palavras. Então, letra A ficou paparazzi, B, photograph, C, celebrities, D, gossip, E, magazines, F, fake news, que são as notícias falsas. Na 11, nós temos um texto que era para a gente circular ou grifar as conjunções que deveriam ser usadas neste texto. Então, nós tínhamos o seguinte: It is comforting to imagine that when faced with outright falsehoods, readers would recognize fake news for what it is and stop it in the tracks. Indeed,
Some have argued that the only reason fake news stories have penetrated the national conversation is because bots and nefarious outside actors have tried to push lies on a virtual public. But, reporting on a new study, Robinson Mayer at The Atlantic writes that data science contradicts the idea. In fact, it seems we like fake news. Seek it out and spread it much more quickly than the truth. Então, aqui estão as linking words corretas. Vocês deveriam marcar no primeiro par. And, no segundo par de palavras. Indeed, no terceiro par de palavras. Because, quarto par de palavras. And, quinto par de palavras. But, sexto par de palavras. In fact, e no último, and. Traduzam os textos para compreenderem o significado. Questão número 12 é a aplicação pura das linking words. Which linking word best suits each sentence? Qual linking word melhor completa cada uma das sentenças? Então, aqui eu vou fazer a leitura da frase com a linking word. Depois vocês pausem o vídeo e corrijam, por favor. Magazines, also called periodicals, are entertaining and informative. Revistas, também chamadas de periódicos, são divertidas e informativas. Então, nós usamos duas linking words que dão ideia de adição. B. There are all kinds of magazines, however, gossip magazines are the most popular. Existem todos os tipos de revista, entretanto, as revistas de fofoca são mais populares. C. The radio is losing audience because many people prefer streaming apps. A rádio está perdendo público porque muitas pessoas preferem utilizar aplicativos. D. Digital media is everywhere, therefore it's a major part of our lives. In fact, we have access to more information today than ever before. A mídia social está em todos os lugares. Dessa forma, ela é uma parte majoritária das nossas vidas. De fato, nós precisamos acessar mais informações hoje do que nunca. Letra E. In conclusion, people should learn how to use the media critically. Concluindo, em conclusão, as pessoas deveriam saber como usar a mídia de maneira crítica. 13. Cross out the extra expression in each sentence. Risque, retire a expressão extra em cada uma das sentenças. Então, aqui também eu irei indicar que vocês traduzam as frases, observem as palavras que estão sendo usadas aí na conexão e cortem a errada. Letra A era para tirar whether, letra B, instead of, C, while, D, however e therefore. 14. Atividade de número 14. Complete the following sentences with an appropriate linking word. De novo, uso puro das linking words. Era para completar cada uma das sentenças com o conectivo. Check the information in the parentheses to help you. Então, não é simplesmente jogar a linking word conectivo ali. Vocês deveriam observar essas palavras que estão entre parênteses, ou seja, eu quero uma linking word que dê ideia de contraste, oposição. Eu quero uma linking word que dê ideia de causa, efeito. Então, aí vocês teriam que estar utilizando a linking word de acordo com o que está pedindo entre parênteses. Vou só fazer a tradução e vocês vão pensando nessas palavrinhas que estão entre parênteses, se coube mesmo essa linking word na frase ou não. While newspapers have fewer errors, online papers update faster. Enquanto os jornais têm poucos erros, os jornais impressos têm poucos erros, os jornais online são atualizados mais rapidamente. B. Print newspapers won't die because many readers are used to it. O jornal impresso não vai morrer porque muitos leitores estão acostumados a ele. C. If or in case you miss the news on TV, the online version can be watched at any time. Se ou caso você perca as notícias pela TV, a versão online pode ser assistida a qualquer tempo. D. Print newspapers are losing readers, therefore many media companies are investing in news portals. O jornal impresso tem perdido muitos leitores. Desta forma, muitas companhias midiáticas estão investindo em portais de notícias. E. Advertising agencies study the product and the client
to create the best advertisement, or the product as well as the client to create the best advertisement. Então, agências publicitárias estão estudando o produto e o cliente para criar melhores propagandas. Ou, agências publicitárias estão estudando o produto assim como o cliente para criarem melhores propagandas. F. Certainly good ads increase sales. Com certeza, boas propagandas aumentam as vendas. G. Endorsement calls attention to a product, so companies always try to hire popular celebrities. O endossamento chama atenção para o produto. Assim, desta forma, muitas companhias estão tentando contratar celebridades populares. Então, essa palavra endorsement significa o quê? Eu vou pegar o Neymar para fazer uma propaganda de tênis e o tênis vai vender pra caramba. Então, quer dizer, vou pegar uma figura pública que todo mundo conhece para vender o meu produto com o objetivo de aumentar a venda. Quer dizer que aquele atleta que é considerado pelo país como um bom atleta vai endossar o meu produto. Quer dizer, se ele usa, nós usaremos também, porque nós também somos bons. Então, esse endosso, endossar, esta palavra em inglês, endorsement, significa isso. Você trazer uma pessoa, uma celebridade, para vender um produto e utilizar da imagem dessa celebridade para que o produto ganhe maior visibilidade e, consequentemente, tenha um maior número de vendas. Letra H. A well-designed logo and a catchy slogan make people remember a brand. Or, a well-designed logo as well as a catchy slogan make people remember a brand. Então, uma logomarca bem feita e um slogan chamativo faz com que as pessoas se lembrem da marca. Ou, uma logomarca bem feita, assim como um slogan chamativo, fazem com que as pessoas se lembrem da marca. Letra I. Digital influencers are free to advertise products, but they should be honest about it. Então, influenciadores digitais têm a liberdade de fazer a propaganda dos produtos, mas eles precisam ser honestos em relação aos produtos. Letra J. If someone feels deceived by an ad, they can file a complaint. In case someone feels deceived by an ad, they can file a complaint. Se uma pessoa se sentir enganada por uma propaganda, ela pode reclamar. Caso uma pessoa se sinta enganada por uma propaganda, ela pode reclamar. E letra K. In short, there is a mix of advertisements and news in many social networks. Em resumo, brevemente, existe um mix de propagandas e notícias em muitas redes sociais. E por último, a nossa letra L. Finally, publicity plays an important role in media. Finalmente, a publicidade exerce um papel importante na mídia. Indo para as nossas últimas páginas agora, a atividade de número 15 é uma atividade que vocês devem analisar os elementos verbais e os elementos não verbais. Olha só, billboard é o outdoor, flyer é aquele folhetinho, panfletinho, radio spot, propaganda de rádio, TV commercial, comercial de TV, viral marketing é o mercado viral, aqueles vídeos que viralizam. E web banner é o banner na web, que aparece na internet. Quando você liga o computador, entra para o Google para fazer uma pesquisa e aparecem lá aqueles banners, aquelas propagandas, te mostrando produtos que você talvez tenha pesquisado anteriormente e não tenha comprado. Então, eles resolvem te mandar os banners do produto novamente para ver se você decide comprar. Então, aqui, a primeira imagem aqui, onde tem esse celular aqui com o ícone da YouTube, seria viral marketing. Aqui, flyer, aqui, web banner, billboard, radio spot, TV commercial. Nós fizemos uma atividade exatamente igual a esta em videoaula ao vivo pelo Google Meet. Questão de número 16 é uma questão do vestibular da FUVEST. Nós temos o seguinte: time was, advertising was a relatively simple undertaking. Buy some print space and art time, create spots, and blast them at a captive audience. O tempo era assim, as propagandas eram relativamente simples.
compre algo impresso, compre um espaço para imprimir alguma coisa, crie algumas propagandas de rádio e cative o público. Today it's chaos. While passive viewers still exist, mostly we pick and choose what to consume, ignoring ads with the touch of a DVR remote. Hoje é o caos. Enquanto nós temos pessoas que visualizam passivamente, e essas pessoas ainda existem, a maioria escolhe alguma coisa para consumir, ignorando as propagandas que existem em toda uma gama. Ads are forced to become more like content, and the best aim to engage consumers so much that they pass the material on to friends by mail, Twitter, Facebook, who will pass it on the friends, who will, you get the picture. Então, as propagandas são forçadas a se tornarem algo assim mais conteudistas, precisam ter uma conexão maior, ter um comprometimento maior com os consumidores, para que eles passem o material para os amigos. Então, uma propaganda, ela precisa ser compartilhada por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook. Você deve passar ela para os seus amigos e você irá, se você for preso pela imagem, pela figura. In the industry, viral has become a useful, vague way to describe any campaign that spreads from person to person and acquires its own momentum. Perdi, mas já tô achando. Na indústria viral, isso se tornou uma coisa muito útil para se descrever uma campanha que difunde, esparrama de pessoa para pessoa, conseguindo ter o seu próprio momento. It is not that online advertising has eclipsed TV, but it has become its full partner, and in many ways the more substantive one, a medium in which the audience must be earned, not simply bought. Não quer dizer que a propaganda eclipsou, tampou, ofuscou o brilho da TV, mas ela se tornou algo maior e de muitas formas sustentáveis. Quer dizer que as pessoas usam o meio da internet para cativar, para ganhar o público e não simplesmente para comprar e vender. Então, é um texto que está falando sobre propaganda. E aí nós temos o seguinte: de acordo com o texto, a indústria publicitária, a resposta correta é a letra C, foi forçada a se modificar em função das novas tecnologias e ocupar novos espaços como a internet, a viralização de vídeos, os web banners. Então, quem quer vender uma ideia, quem quer vender um produto, ele invade todas as mídias existentes no mundo. Última página, nós temos aí um texto e as respostas do texto estão aqui. Eu tô com medo de ficar falando demais, ficar ocupando demais o tempo de vocês. Acredito que vocês, bons alunos que são, já traduziram este texto e responderam adequadamente as perguntas. Então, eu vou direto às perguntas para não ocupar muito tempo de vocês. Aquele aluno que ainda não traduziu o texto, ainda dá tempo de traduzir para estudar para a prova. Let's go! Então, a primeira pergunta: What data did the scientists analyze in their study? Que tipo de dados a cientista analisa no seu estudo? They analyzed 12 years of data from Twitter, focusing on tweets that had been investigated and debunked by fact-checking websites. Então, eles analisaram 12 anos de dados retirados do Twitter, focando aqueles twitters que foram investigados e que estavam com fatos sendo checados nos websites. 18. What did they find in the research? O que eles encontraram nesta pesquisa? They found that fake stories reached more people and propagated faster than real stories. Eles descobriram que as histórias falsas alcançaram mais pessoas e foram propagadas com mais rapidez do que as histórias reais. 19. Which types of fake news were the most retweeted? Que tipo de notícias falsas foram aquelas mais retweetadas? False political stories. Histórias políticas falsas. E por último, número 20.
era para completar as sentenças com palavras-chave que foram tiradas deste texto. Então, para fazer tanto as questões 17, 18, 19 e a questão 20, vocês deveriam ter traduzido o texto. Então, ficou: Fake news spread or propagated faster than accurate news. Notícias falsas esparramam mais rápido do que notícias apuradas, verdadeiras. B. The study found that false stories had a 70% better chance to be shared. O estudo descobriu que as histórias falsas têm 70% de chances a mais de serem compartilhadas. Letra C. Around 3 million people shared fake news for 12 years on Twitter. Em torno de 3 milhões de pessoas compartilharam notícias falsas por 12 anos no Twitter. D. Both bots and humans are responsible for sharing fake news. Então, ambos, esse bots eu preciso pesquisar o que é. Bots e humanos são responsáveis pelo compartilhamento das fake news. Retomando aí a letra D para vocês. Both bots and humans are responsible for sharing fake news. Ambos, robôs e humanos, são responsáveis por compartilhar notícias falsas. Então, esta palavra bot é uma palavra que surgiu recentemente para se referir a robôs, ou seja, a máquinas. Então, estamos com todas as nossas atividades do nosso livro de atividades corrigidas. E terminamos. Thank you for watching me. Desejo a todos vocês, meus queridos alunos, uma excelente avaliação amanhã, dia 9 de julho. Façam a prova com muita calma, com muita paciência, com muita cautela. Tenho certeza de que vocês sairão muito bem. Um beijo e até a nossa próxima aula.